Olá, bem-vindo ao canal Livro Aberto. Se você é professor da Escola Bíblica Dominical, se você é líder na sua igreja, ou se você é um obreiro, esse canal é para você. Aqui nós falamos sobre Bíblia, Escola Bíblica Dominical, formação de professores e sempre com muito cuidado, com muita honestidade. Seja bem-vindo, fique conosco nos próximos minutos, porque nós estaremos fazendo um comentário da lição de número 5 do primeiro trimestre de 2026 da editora Betel. O título da lição é A Importância do Jejum na Vida dos Discípulos de Cristo. O texto bíblico para essa lição está no Evangelho de Mateus, capítulo 4 e capítulo 6. Mas eu acho que você deve ler mais a respeito. Se você puder procurar mais alguma coisa a respeito disso, você deve fazê-lo. Principalmente observando o ensinamento sobre o jejum dado por Jesus diante de seus discípulos, com as pessoas com as quais ele convivia no período em que ele aqui esteve formando aquele grupo que deu continuidade à sua palavra. E o meu objetivo ao gravar este vídeo, irmãos, é compreender o verdadeiro sentido do jejum bíblico, sua importância na vida espiritual e seu papel na formação do caráter cristão, estimulando uma prática consciente, bíblica e madura dessa disciplina espiritual. O jejum não é uma prática muito comum nas igrejas, infelizmente. Mesmo vivendo numa igreja nossa, uma igreja evangélica, nós ainda não temos essa prática como um hábito nosso. Às vezes jejuamos, às vezes fazemos um jejum que não está de acordo com as orientações da palavra de Deus, e por conta disso exatamente não desfrutamos plenamente do que o jejum pode nos proporcionar enquanto servos de Deus. E eu diria o seguinte, que o jejum bíblico é uma disciplina espiritual que revela prioridade, dependência e sensibilidade diante de Deus. O jejum não é simplesmente você deixar de se alimentar. É muito mais do que isso. O jejum é um momento em que você exerce uma disciplina espiritual, em que você quer subjugar o seu corpo para que ele se sujeite completamente à vontade de Deus. O jejum não é feito para barganha. No jejum nós não ficamos oferecendo jejum para Deus para que Ele nos dê algo em troca, não é isso. O jejum, a prática dele visa principalmente ter mais comunhão com Deus. Não é feito para conquistar nenhuma coisa na vida cristã. Muita gente às vezes jejuma porque quer que se realize alguma coisa na sua vida, quer conseguir alguma coisa, e o jejum ele não tem esse propósito. O jejum ele tem um propósito de nos conectar mais diretamente com Deus, nos tornar mais sensíveis àquilo que Deus quer que nós façamos como servos dele que nós somos. O jejum não é, por outro lado, um fim em si mesmo. Nenhuma prática mística que você faz e a coisa começa a acontecer no mundo espiritual, não é isso. O jejum é uma expressão sincera de quem deseja buscar primeiro o reino de Deus e uma profunda comunhão com Deus. Para que nós possamos ter mais intimidade com Deus, nós devemos eliminar os nossos desejos carnais. E o desejo carnal, uma das práticas para diminuí-lo é você exatamente jejuar. Porque você está, em tese, subjugando o seu corpo, colocando o seu corpo no padrão que você quer que ele esteja, que ele funcione. O jejum foi ensinado por Jesus com a prática do jejum. Jesus jejuava e ensinou seus discípulos a jejuar e corrigiu distorções, porque não é só agora que o jejum foi tratado, ou que o jejum é tratado de forma muitas vezes equivocada. No tempo de Jesus havia religiosos que já cometiam erros na prática desse exercício espiritual.
Então Jesus ensina a seus discípulos como deve ser feito o jejum, qual a finalidade dele e assim por diante. Então é observando esses ensinamentos que nós precisamos colocar em prática essa atividade espiritual que é relevante na vida cristã. Ao longo das Escrituras, nós encontramos homens e mulheres que recorreram ao jejum em momentos decisivos. Isso nos mostra que a sua relevância continua e para a vida espiritual do povo de Deus. Então veja que o jejum é algo que nós precisamos colocar em prática no dia a dia, de modo equilibrado, de modo cuidadoso e da maneira correta como as Escrituras nos ensinam. Veja, o que é o jejum de acordo com a palavra de Deus, a Bíblia? O jejum bíblico consiste na abstenção voluntária e completa de alimentos por um período determinado, com o objetivo de buscar a Deus de forma mais intensa. Agora, só um detalhe, o jejum ele deve ser abstenção completa, tanto de líquido quanto de alimentos. Existem algumas pessoas que fazem jejuns prolongados de 4, 5 dias, uma semana. Nesse caso, essas pessoas elas ingerem líquidos, porque a gente sabe muito bem que o organismo humano ele pode sobreviver sem alimento por um período longo, mas sem água ele não pode. Se você deixa de ingerir água, você acaba tendo problemas com seus órgãos internos, que eles podem entrar em colapso. Mas agora, o jejum mais comum não é esses jejuns prolongados que as pessoas fazem, não é? O jejum mais comum é o jejum de 24 horas, é o jejum de 12 horas, é o jejum de 6 horas. Esse é o prazo mais comum que as pessoas jejuam nas nossas igrejas hoje. Agora, tanto você fazendo um jejum de 24 horas, que normalmente inicia-se às 18 horas de hoje e termina às 18 horas de amanhã, ou você fazendo um jejum de 12 horas, que ele começa hoje à meia-noite e termina amanhã ao meio-dia. Esse jejum de 12 horas. Ou o jejum que você faz ainda de 6 horas. Você se organiza e você se levanta, você não deve tomar café, a sua refeição deve ser feita antes de você iniciar o período de jejum, mas com muita antecedência. Então veja, o jejum de 6 horas é aquele que começa às 6 da manhã e termina ao meio-dia. Esse é um jejum de 6 horas, no qual você deve abster-se tanto de alimentos sólidos quanto de líquidos. O jejum de 12 horas é o que começa à meia-noite de hoje e termina ao meio-dia de amanhã, também sem ingerir líquidos. E o jejum de 24 horas, que deve iniciar-se hoje às 18 e terminar amanhã às 18, também por um período em que você não deve tomar líquidos e nem comer qualquer tipo de alimento. Esse é o tipo de jejum que a Bíblia ensina. Agora, se as pessoas praticam jejuns que têm parcialidade, que você pode tomar isso, pode tomar aquilo, faz aquilo outro, ou se você levanta de manhã, por exemplo, toma café e começa a jejuar a partir depois do café, não é um jejum muito normal, não é um jejum costumeiro que a Bíblia nos ensina. Portanto, o jejum ele deve ser a abstenção completa de tanto de alimentos sólidos quanto de líquidos, tá? Então, o jejum envolve corpo, alma e espírito, revelando que a comunhão com Deus é prioridade maior que as necessidades físicas imediatas, que seria o alimento. Então, quando você jejuma, a sua intenção é mortificar a carne ou os desejos da carne. Muitas vezes, quando a gente fala carne, fica meio ambígua essa expressão. Na verdade, nós usamos como carne na Bíblia a natureza humana, aqueles desejos que nós temos, a maneira pela qual nós reagimos diante das situações diversas da vida. Isso está relacionado diretamente ao que nós chamamos de carne, que é nada mais, nada menos do que a própria natureza humana. Então, quando você jejuma,
Você está querendo subjugar a sua natureza, o seu temperamento, tudo que você é, a Deus para que Ele controle. E aí você passa a ter, a partir daí, mais intimidade e mais comunhão com Deus. Portanto, jejuar não é barganhar com Deus, mas submeter-se a Ele, reconhecendo nossa limitação e nossa dependência. Veja, eu não devo jejuar para conquistar nada diante de Deus. Eu quero conquistar um emprego, então eu vou jejuar para Deus me dar esse emprego. Não. Eu quero que a minha família seja salva, eu vou jejuar para Deus salvar a minha família. Também não é propósito do jejum. Isso aí é outra coisa que você precisa fazer. Se você quer que sua família seja salva, você deve viver o Evangelho da forma mais clara possível para que eles percebam a mudança que ocorreu na sua vida após a sua conversão. Você deve comportar-se de maneira digna do Evangelho. Aliás, isso a gente deve fazer de qualquer maneira, mas principalmente se nós queremos influenciar pessoas com o nosso testemunho. O jejum não. O jejum ele não tem esse tipo de intenção. O jejum é para mortificar a nossa natureza, eu e Deus. O meu jejum diz respeito à minha relação com Deus e não eu conquistar coisas que eu estou querendo conquistar na presença de Deus. No jejum, nós disciplinamos o corpo a fim de ter mais sensibilidade espiritual. Quanto mais a natureza humana ficar subjugada à vontade de Deus, mais sensibilidade nós vamos ter para ouvir de Deus aquilo que Ele quer nos falar, perceber a vontade dEle nas nossas vidas. Esse é o propósito do jejum. Não é que eu queira conquistar isso ou conquistar aquilo, mas eu quero mortificar a minha natureza humana e me colocando muito mais inteiramente à disposição de Deus para que Ele me use como Ele quiser. Em Mateus capítulo 6, Jesus ele faz uma denúncia àquelas pessoas que faziam jejum para se promover. Tá? Eu estou jejuando, eu faço isso, eu faço aquilo, e a pessoa ficava demonstrando isso. Jesus fez uma crítica severa, porque o jejum não tem esse propósito de você mostrar que você está jejuando. Nada disso. Você pode levantar de manhã, você toma banho, você faça a sua higiene pessoal, você se prepara para as atividades do dia a dia normalmente, só que você abstém-se de qualquer tipo de alimento. E claro, ao jejuar, não é só abster-se de certos alimentos ou de líquidos. O que você precisa fazer é ter muito mais cuidado de controlar a sua natureza, porque são nos momentos em que nós estamos nos propondo a jejuar que a gente tem que controlar a nossa natureza para que a partir dali a gente comece a viver de acordo com aquilo que a gente está aprendendo durante o período de jejum. Então nós precisamos fazer isso com muito cuidado. Alguns religiosos no tempo de Jesus, eles transformavam essa disciplina espiritual em um espetáculo público buscando a aprovação humana em vez da comunhão com Deus. Eles queriam que as pessoas olhassem para eles e dissessem, você está jejuando. Como muitas pessoas podem até fazer isso na igreja. Fulano de tal jejuma toda semana, tantos dias. Aliás, uma coisa que não se deve fazer é jejuns por tempo indeterminado. Por exemplo, não importa se você está fazendo um jejum de 6 horas, de 12 horas ou de 24 horas. Você não deve fazer esse tipo de jejum por muito tempo. Eu vou jejuar durante um mês. Todos os dias eu vou jejuar. Não é uma atitude sábia, porque o nosso organismo ele tem uma capacidade muito grande de fazer adaptações. Então, se você fica 3, 4 dias sem tomar café, só vai tomar o café meio-dia, o seu organismo vai se adaptando. E daqui a pouco você não está sentindo nenhum efeito de não tomar café de manhã, ou de tomar café só ao meio-dia, ou de tomar café só às 18 horas. Então a gente tem que ter cuidado com isso. O jejum, ele precisa ser sentido pelo corpo. O corpo precisa demonstrar que ele tem necessidade de alimento, tem necessidade de líquidos, e você controla isso dizendo, não, agora eu não vou fazer isso. Eu estou colocando a minha vida na presença de Deus. Agora, isso é você e Deus. Não é você fazer isso para que as pessoas vejam. Nada disso tem valor. E nós aqui aprendemos com esse ensino de Jesus um princípio que ele é fundamental.
O valor do jejum não está na aparência de quem está jejuando, uma aparência externa, mas na intenção do coração. Não adianta você ficar jejuando e propalando isso, eu estou jejuando, eu vou jejuar tantos dias, eu vou fazer... Não. O jejum é algo que a gente faz na intimidade nossa e Deus. Nem a sua esposa precisa saber que você está jejuando, nem o seu esposo, nem seus pais, nem seus irmãos, ninguém. É você e Deus. A gente não tem que ficar propagando que está fazendo jejum. Isso é infantilidade. Nós fazemos o nosso jejum, a nossa consagração, sem ninguém saber, e é por aí que a gente vai. Tá? Deus, ele não se impressiona com gestos visíveis, mas com uma pessoa que se quebranta de verdade. O jejum é uma tentativa que o ser humano pratica de equilibrar a sua conduta espiritual para que ela fique de acordo com a vontade de Deus. Isso é jejum. Jejum não é para emagrecer, não é para passar fome, não é para nada disso. Jejum é para controlar a nossa natureza humana e ficarmos mais submetidos à vontade de Deus. O jejum nas Escrituras, veja, ele é sempre associado a uma coisa prática, a uma situação prática. E frequentemente está relacionado com humilhação. Tá? Quando eu disse que ninguém jejuma na Bíblia para conseguir isso ou aquilo, você pode até falar assim, peraí, mas então a Esther, quando ela foi se apresentar a Assuero, ela pediu para todo mundo fazer um jejum para que ela pudesse ir na presença de Assuero. Veja, Esther realmente fez esse tipo de propósito. Ela pediu não só para suas moças, mas para todo mundo que pudesse fazer aquele jejum para que ela se apresentasse diante do rei. Mas o que é que ela pretendia na verdade? É que Deus estivesse com ela no momento em que ela fosse se apresentar ao rei. Era isso que ela queria. Ou seja, no final das contas, o que ela queria era intimidade com Deus. Era mais comunhão. Era sentir mais a presença de Deus perto dela no momento em que ela fosse se apresentar ali diante do rei Assuero. Portanto, jejuar é reconhecer que não somos autossuficientes. Nós não temos competência para administrar nossa própria vida espiritual. Nós precisamos de Deus, nós precisamos da ação do Espírito Santo, nós precisamos que Ele nos dê possibilidade de desenvolver em nossas vidas o fruto do Espírito, que é algo que nós podemos e precisamos desenvolver. Então nós não somos autossuficientes, mas nós precisamos da direção, perdão, socorro e graça de Deus. E isso nós vamos conseguir na medida em que a nossa natureza humana, ou a nossa carne, ela fique subjugada à vontade de Deus. Essa postura, ela confronta o orgulho espiritual e nos reposiciona corretamente diante de Deus, para que nós tenhamos intimidade, para que nós tenhamos acesso, para que nós estejamos sempre próximos e em comunhão com Ele. Agora, veja só, a importância do jejum. É uma das atividades espirituais mais relevantes na vida cristã. O jejum, ele deve ser acompanhado, evidentemente, de uma consagração, de um estudo da Bíblia, de um aproximar-se mais de Deus pela oração. Jejum, oração, consagração, leitura bíblica são coisas que andam muito juntas. Nós precisamos aprender isso. Você está jejuando, mas você vai e sai pela rua, quando você tem um problema lá, você reage como quem não está nem próximo de Deus. Esse jejum, como dizem, já foi quebrado. Já pode parar de jejuar naquele momento em que você reagiu de forma brutal, de forma ignorante, diante de qualquer situação, diante de qualquer crise. Então, olha, o jejum deve ser acompanhado da consagração, da leitura, do estudo da Bíblia e da oração. São coisas que estão juntas. Se a gente conseguir atrelar tudo isso à nossa conduta, certamente a nossa natureza humana vai ficar muito mais subjugada à vontade de Deus. O jejum aparece em vários textos bíblicos como expressão de arrependimento.
A pessoa se arrepende de um pecado, ela quer ter mais comunhão com Deus, ela quer ter mais intimidade com Deus, então ela faz um jejum. E isso é importante. Quando o coração se quebranta, o nosso corpo, a nossa natureza humana reage da mesma forma. Então, e claro, quando a gente fala de coração aqui quebrantado, nós estamos falando de a série das nossas emoções, dos nossos sentimentos, e que nós precisamos controlar e deixar tudo isso sob o controle e o cuidado de Deus. É importante que a gente faça isso. O jejum ajuda o cristão a tratar o pecado com seriedade, quebrando resistências internas e restaurando a comunhão com Deus. Olha, jejum tem o propósito de nos aproximar mais de Deus, de nos dar mais intimidade com Deus, quando a gente pode falar mais diretamente com Ele, mais próximo dEle, com mais liberdade. Esse é o propósito do jejum. É isso que nós precisamos fazer. E não simplesmente deixar de comer, mas não ter nenhum domínio próprio, não ter nenhum controle e a gente agir de qualquer jeito. Isso aí é bastante complicado. Veja, o jejum, como eu disse, ele deve ser acompanhado do estudo da Bíblia, da consagração e principalmente da oração. Porque essas práticas, elas devem caminhar juntas. Em todo instante nós precisamos ter esse tipo de conduta, mas no momento em que a gente decide jejuar, aí então isso aí não pode deixar de acontecer de forma nenhuma. O jejum, ele aprofunda a oração, tornando-a mais objetiva, sensível e mais perseverante. É isso que nós precisamos. A oração é um dos exercícios mais difíceis que nós temos de praticar na vida cristã. Você não tenha dúvida disso. Que a oração, eu diria que talvez ela é mais difícil de ser praticada até do que o jejum. Em muitos casos, você jejuma, mas não consegue orar. E isso é um equívoco que a gente comete. Quando nós nos propusermos a jejuar, também devemos estar predispostos a orar, a colocar a nossa vida na presença de Deus. Ao jejuar, nós desaceleramos o ritmo e nos colocamos em posição de escuta. Aí é que Deus vai poder falar conosco, porque nós vamos ouvi-lo melhor. Haverá mais sensibilidade, haverá mais cuidado da nossa parte em relação àquilo que Deus quer nos falar. Seja pelo estudo da Bíblia, seja por aquilo que nós ouvimos numa pregação, numa mensagem, alguma forma de comunicação. Tudo isso vai ficar muito mais aguçado. Além do mais, além da oração, a questão do domínio próprio. Isso é muito importante no jejum, irmãos. Quando você se propuser a jejuar, lembre-se de que tão importante quanto o jejum é você evidenciar o domínio próprio. Quando? Porque é provável que o inimigo ele vai tentar prejudicar você no jejum. Ele vai provocar situações, ele vai criar situações em que você vai reagir e de uma forma às vezes que não é adequada. O domínio próprio exercitado junto ao jejum é a forma mais ideal que temos de nos procedermos diante de Deus. Por quê? Porque quando evidenciamos o domínio próprio, nós não vamos reagir de forma equivocada. Nós não vamos falar o que não devemos. Nós vamos observar tudo com cuidado e fazer as coisas de acordo com a vontade de Deus. Então veja que a oração e o domínio próprio são as situações ou são exercícios que devem acompanhar a prática do jejum quando nós nos propusermos a realizá-los. Com certeza, irmãos, o domínio próprio é o que vai nos qualificar para que nós tenhamos mais intimidade com Deus. Seria inadmissível uma pessoa que não tem controle de suas emoções, não tem controle daquilo que fala e faz,
e querer chegar próximo de Deus. É uma incoerência. É algo que não combina. Então, além da oração, da consagração, do estudo da Bíblia, o domínio próprio é algo que é muito, mas muito relevante no momento em que nós estamos jejuando. Ao aprender a dizer não ao corpo, não o alimentando como ele quer, nós temos mais forças para dizer não ao pecado. É interessante, irmãos, que o jejum por si só, ele não vai transformar a nossa vida. Haverá de ter um esforço muito grande da nossa parte para que isso aconteça, mas o jejum, ele nos ajuda e nos ajuda de forma muito, mas muito intensa. O jejum fortalece a vontade espiritual, ajuda a controlar impulsos, educa os nossos desejos, algo profundamente necessário em uma cultura marcada pelo imediatismo e pela satisfação antes de qualquer coisa. O que nós mais procuramos é nos satisfazermos naquilo que a gente deseja. O jejum, ele vai disciplinar tudo isso. O jejum, ele vai mudar essa condição. Então veja que nós precisamos aprender adequadamente com a palavra de Deus sobre como nos comportarmos no jejum, como agirmos, como controlar a nossa vontade, o nosso desejo, a nossa natureza na presença de Deus. Agora, interessante que a Bíblia ela fala de muitas pessoas que jejuaram, muitas pessoas. Eu quero chamar a atenção aqui apenas para algumas delas. Veja, primeiro Esther. Esther é um caso bastante interessante que no momento de crise, e uma crise muito profunda, ela estava numa situação privilegiada no palácio, mas as coisas não iam bem para o povo de Deus, os judeus que estavam ali. E quando ela é procurada para que ela faça uma intervenção junto ao rei para o povo, ela então a atitude mais imediata dela foi: vamos jejuar. Por que ela faz isso? Porque ela precisava da presença de Deus na sua vida na hora de falar com o rei. Ela precisava que Deus entrasse com ela na presença do rei para que ela não fosse morta, porque, segundo a tradição daquela época, naquele lugar, se ela entrasse na presença do rei sem que o rei a tivesse chamado, ela podia ser morta ou repreendida de uma forma muito veemente. Então, por isso, ela pede que Deus a acompanhe, que ela esteja em comunhão com ele. Então, veja que, diante de uma ameaça de extermínio do povo de Deus, Esther convoca o povo para jejuar. E para agir, claro. Então, veja, o jejum antecede a coragem, a estratégia e a intervenção divina. Então, por isso, é importante que nós saibamos valorizar o jejum. Aliás, irmãos, muita coisa que hoje nós não obtemos na presença de Deus, nós não conseguimos na presença de Deus, não é porque Ele não quer nos dar, é porque nós não temos comunhão suficiente com Ele. É porque nós não temos intimidade com Deus o suficiente para que possamos dizer como Jesus disse, né? Eu e o Pai somos um. Nós não temos essa capacidade, estamos distantes disso por conta da nossa conduta, muitas vezes dominada por nossa natureza humana, que é tendente ao pecado, que é concupiscente e tudo mais. Então veja que Esther, naquele instante, ela age buscando a presença de Deus na sua vida. E aqui a gente aprende uma coisa: decisões difíceis devem ser precedidas por busca de Deus com intensidade. Quanto mais a situação é complicada, mais nós temos que estar na presença de Deus. Mais nós temos que buscar a Deus para que Ele nos dê a saída que nós precisamos. Um outro caso interessante é o caso do rei Josafá. O rei Josafá se viu ameaçado de uma forma muito grande e não tinha como reagir naquela ameaça, então ele convoca um jejum.
ele pede para que todo o povo jejue, e ele principalmente vai para o jejum, vai para a presença de Deus e pede a Deus, e Deus o orienta. Coloca o coral na frente de uma batalha, de um exército, e o coral é que vai à frente, e a vitória é conquistada não por méritos militares, não por competência militar, mas pela graça de Deus, pela presença de Deus. E eles conseguiram isso quando se aproximaram de Deus com humildade, humilharam-se, imploraram a Deus com jejuns e orações. Então, é interessante. Um outro caso, ainda que nós temos, é o caso de Daniel. Daniel, ele orava 3 vezes ao dia e ele jejuava movido por um desejo de interceder pelo seu povo, pelo povo de Deus, e não por um interesse pessoal. Ele queria aproximação de Deus para que ele tivesse mais intimidade. Tanto que quando ele ora, ele se coloca no lugar do povo. Ele diz: Senhor, nós pecamos, nós erramos. Sabe, essa intimidade com Deus, de falar com Ele, é próprio de quem tem o domínio próprio, de quem tem o controle emocional, de quem vive de fato na presença de Deus. Então, Daniel jejua movido por intercessão e não por interesse pessoal. Então ele quer que Deus esteja mais próximo dele, que ele tenha mais intimidade com Deus, para que ele possa favorecer o seu povo, para que ele possa interceder. Foi mais ou menos o caso de Esther. O jejum de Daniel está ligado à confissão coletiva, à história do povo e à fidelidade de Deus. Ele conversa com Deus, ele fala com Deus de tudo aquilo que ele estava precisando. E isso, irmãos, nos ensina que o jejum também é um ato de amor. De amor àquelas pessoas para quem nós queremos influenciar, para quem nós queremos nos aproximar com mais zelo, com mais cuidado, com mais dedicação. Isso é muito, mas muito interessante, irmãos. Isso vale a pena você, de fato, tomar ciência e você colocar isso em prática na sua vida espiritual. Há pessoas que na igreja e que estão na igreja há muito tempo e que nunca fizeram um jejum de fato e de verdade. Às vezes eu já vi pessoas dizendo: faz jejum disso, faz jejum daquilo. Eu já vi gente falando que faz até jejum de tomar Coca-Cola, de comer chocolate ou de fazer coisas dessa natureza. Isso não é jejum, irmãos. Me perdoe, mas você deixar de tomar um refrigerante, deixar de comer um sorvete, isso não é jejum. O jejum é a abstenção total de qualquer tipo de alimento, qualquer tipo de líquido. Veja, irmãos, nós vivemos dias marcados pela pressa, excesso de estímulos e pouca ou quase nenhuma profundidade espiritual. Aqui está uma das razões pelas quais nós precisamos jejuar. O jejum, ele nos aproxima de Deus. O jejum, ele nos dá mais intimidade com Deus. Ele nos dá mais condições de estar próximo na presença de Deus. Por isso, é importante que nós coloquemos em prática o jejum nas nossas vidas. O jejum surge como uma disciplina contracultural, que nos ensina a desacelerar, priorizar Deus e alinhar o nosso coração à sua vontade. Nós precisamos aprender isso, irmãos. É mais importante estarmos praticando aquilo que nos coloca em comunhão íntima com Deus do que é o ativismo, muitas vezes, do que é muita coisa que a gente quer fazer. Nós precisamos nos colocar na presença de Deus, e o jejum é o caminho mais indicado para a gente fazer isso. Nós precisamos fazer isso. Jejuar é um convite à maturidade espiritual. Veja, nós vivemos numa igreja hoje em que pouquíssimas pessoas se preocupam com a maturidade espiritual. São pessoas que têm uma experiência muito pequena com Deus.
A maioria das pessoas na igreja sequer procuram ouvir a voz de Deus pelo estudo da palavra. E isso tem prejudicado a coletividade da igreja. Então, nós precisamos buscar a maturidade, o exercício da autodisciplina, ao aprofundamento da comunhão com o Senhor. E não, isso não é ritualismo, irmãos, mas é uma busca de um relacionamento perfeito com Deus. É isso que nós precisamos. Nós temos que fazer isso. Sabe, que o Espírito Santo, irmãos, ele nos conduza a uma prática equilibrada, sincera e transformadora de um jejum que seja um jejum bíblico, um jejum que vai produzir efeito em nossas vidas, mudando nossa conduta diante de Deus, colocando-nos com muito mais domínio próprio, com muito mais controle, para que nós sirvamos melhor ao Senhor. Que Deus nos dê essa capacidade, nos dê essa sabedoria para fazer isso. E isso nós podemos iniciar nos colocando na presença de Deus, buscando receber dele aquilo que nós precisamos para a nossa vida espiritual crescer e atingirmos a maturidade. Eu gostaria agora de encerrar esse vídeo propondo aqui algumas aplicações diante de tudo isso que nós falamos sobre o jejum. A primeira, reavalie suas atitudes em relação ao jejum e veja como tem sido essa prática na sua vida. Quais os motivos pelos quais você jejuma? Como você tem jejuado? Você tem observado os preceitos bíblicos para o seu jejum? Você tem jejuado? O seu jejum tem sido acompanhado do estudo da palavra, da consagração e da oração? Pense nisso, porque isso é muito importante na nossa vida, na vida cristã. Segundo, aprenda a usar o jejum como instrumento espiritual a fim de mudar o seu relacionamento com Deus. O jejum é uma prática que nos aproxima de Deus, portanto, precisamos fazer isso com frequência. Precisamos ter cuidado de estar observando de fato aquilo que Deus quer de nós como seus filhos, como seus servos. Terceira, habitue a associar o jejum à oração, ao estudo da palavra, à consagração, evitando práticas que a gente poderia chamar até de práticas vazias. Um jejum sem o menor sentido, sem nenhuma finalidade. Pensa nisso. Quarto, aprenda a exercitar o domínio próprio como fruto de uma vida controlada pelo Espírito Santo. Irmãos, isso é muito, mas é muito importante que a gente aprenda a fazer. A ter controle, a ter cuidado naquilo que falamos, naquilo que fazemos. E por fim, aprenda a jejuar com propósitos, maturidade e orientação bíblica e da maneira correta. Que o Senhor te abençoe. Se você gostou desse comentário, compartilhe com outras pessoas para que elas também possam ver. Até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser.